Audiobook Psicocibernética, capítulo 15. Mais tempo de vida e mais vida no tempo. Todo ser humano tem uma fonte da juventude integrada? O mecanismo de sucesso pode nos manter jovens? O mecanismo de fracasso acelera o processo de envelhecimento? Sinceramente, a ciência médica não encontrou ainda uma resposta definitiva para essas perguntas. Mas é possível e também realista chegar a algumas conclusões do que já sabemos. Nesse capítulo, gostaria de compartilhar algumas das coisas em que acredito e que foram úteis para mim. William James disse uma vez que todos, inclusive o cientista, desenvolvem convicções exacerbadas sobre fatos conhecidos, as quais os próprios fatos não justificam. Como medida prática, tais convicções não são apenas permitidas, mas necessárias. O fato de assumirmos um objetivo futuro que às vezes não conseguimos vislumbrar dita nossas ações presentes e nossa conduta prática. Colombo, ainda antes de descobrir a América, teve de supor que havia uma grande porção de terra a oeste. Caso contrário, não teria navegado ou, tendo navegado, não saberia a direção do curso a seguir. A pesquisa científica só é possível por fé em suposições. Os experimentos de pesquisa não são aleatórios ou sem objetivo, mas direcionados a ele. O cientista deve primeiro estabelecer uma verdade hipotética, uma hipótese não baseada em fatos, mas em implicações antes que saiba quais experimentos fazer ou onde procurar fatos que provém ou refutem tal suposição. Nesse último capítulo, quero compartilhar algumas de minhas próprias crenças, hipóteses e filosofias, não como médico, mas como homem. Como disse Dr. Hans Selye, existem algumas verdades que não podem ser usadas pela medicina, mas sim pelo paciente. Vitalidade, o segredo da cura e da juventude. Acredito que o corpo físico, incluindo o cérebro e o sistema nervoso, assemelha-se a uma máquina composta de numerosos mecanismos menores, todos com um propósito ou direcionados a um objetivo. Entretanto, não acredito que o homem seja uma máquina, mas sim que nela jaz a essência do que a anima essa máquina, aquilo que a habita, a dirige e controla, que a usa como veículo. Homens não são máquinas, assim como a eletricidade não é o fio que a conduz ou o motor que a faz girar. Para mim, a essência da humanidade é extrafísica. Por muitos anos, cientistas distintos, psicólogos, fisiologistas, biólogos, suspeitaram haver algum tipo de energia ou vitalidade universal que comandava a máquina humana. Suspeitavam também que a quantidade dessa energia disponível e a maneira como era utilizada explicam o porquê de algumas pessoas serem mais resistentes a doenças do que outras, de algumas envelhecerem mais rápido que outras e de mais resistentes viverem mais tempo do que outras. Também era bastante óbvio que a fonte dessa energia básica, qualquer que fosse, se diferenciava da energia que obtemos de nossos alimentos. Por isso, não explica uma recuperação mais rápida de uma cirurgia séria, a capacidade de suportar longas situações de estresse contínuo ou ainda ter mais longevidade. Consideramos que essas pessoas têm uma constituição forte e assim vivem muito e vivem bem. Isso parece se relacionar a elementos sobre os quais temos considerável controle, entre os quais o interminável estabelecimento e redefinição de objetivos, o que nos dá alguma coisa significativa pela qual viver.
Um palestrante profissional muito famoso no circuito por 3 décadas estava começando a se sentir exaurido, não tanto pela oratória, mas em razão da rotina de viagens intermináveis com todos os problemas inerentes, como as noites sem fim em quartos de hotel. Amigos diziam que tantas viagens o estavam envelhecendo. Ele estava quase abandonando a profissão que realmente amava e, sem dúvida, exigia significado e propósito. Mais ou menos na mesma época, talvez já se preparando para a aposentadoria, começou a jogar golfe e logo estava fascinado, até mesmo viciado pelo esporte. Um dia, em mais um longo voo, um novo objetivo lhe veio à mente: jogar golfe em pelo menos um campo famoso em cada estado da União. Passou a remoer essa ideia já imaginando como seria. Via-se fotografado depois de acertar um buraco com uma única tacada no célebre edifício Pebble Beach Golf. Ria por se sentir congelando em um campo de golfe na zona rural do Alasca. O remoer tornou-se cada vez mais sério, até ele perceber que a ideia invadia cada vez mais seus sentimentos. Então, decidido a instalá-la, voltando, Henrico. Então, decidido a testá-la, levou seus tacos na próxima viagem de 10 dias e agendou partidas nos intervalos dos compromissos. Não se surpreendeu com a ansiedade que o invadiu na viagem no dia seguinte. Não a temia. Empolgado com esse objetivo, descobriu um nível novo de paixão e energia para garantir palestras em locais onde havia campos de golfe em que desejava jogar. Ele não apenas deu nova vida à sua carreira, como também à própria vida. Você é mais velho ou mais novo do que a sua idade cronológica? A contagem é indiscutivelmente arbitrária. Afinal, se nossos calendários tivessem 15 em vez de 12 meses por ano, você estaria comemorando agora o aniversário de uma idade diferente. Se mais jovem, talvez convencesse sua autoimagem de uma verdade diferente e, inclusive, se sentisse e agisse de maneira diferente. Todos conhecemos pessoas de 35 anos que parecem ter 65 e outras de 65 que parecem ter 35. Suponho que o desejável esteja em algo menos extremo, mas independentemente de ponderarmos sobre a idade em si, todos procuramos mais vitalidade. A ciência descobre a força vital. A força vital foi estabelecida como um fato científico pelo Dr. Hans Selye, da Universidade de Montreal. Desde 1936, ele estuda os problemas do estresse. Clinicamente, em vários experimentos e estudos de laboratório, o Dr. Selye provou a existência de uma força vital básica que chama de energia adaptativa. Ao longo da vida, do berço ao túmulo, somos diariamente chamados a nos adaptar a situações de estresse. Até mesmo o próprio processo de viver constitui estresse ou exige adaptação contínua. O Dr. Selye descobriu que no corpo humano existem vários mecanismos de defesa, síndromes de adaptação local ou LAS, Local Adaptation Syndromes, que protegem contra estresse específico e um mecanismo de defesa geral, Síndrome de Adaptação Geral ou GAS, General Adaptation Syndrome, que protege contra estresse inespecífico. Estresse inclui qualquer coisa que exija adaptação ou ajuste, como extremos de calor ou frio, contaminação por germes, tensão emocional, desgaste da vida e o processo de envelhecimento. O termo energia de adaptação, diz o Dr. Selye, foi cunhado para aquilo que é consumido durante o trabalho adaptativo contínuo, visando indicar que se difere da energia calórica que recebemos dos alimentos.
mas constitui tão somente um nome e ainda não formulamos um conceito preciso do que possa ser essa energia. Mas pesquisas nesse sentido soam como uma grande promessa, já que aqui parecemos tocar nas razões do envelhecimento. Hans Selye, O Estresse da Vida. O Dr. Selye escreveu 12 livros e centenas de artigos explicando não só seus estudos clínicos, mas também o conceito de saúde e doença assentado no estresse. Seria um desserviço para com ele se eu tentasse provar seu estudo aqui. Basta que eu diga que as descobertas do Dr. Selye são reconhecidas por especialistas médicos em todo o mundo. Se você deseja conhecer mais sobre o trabalho que levou às suas descobertas, sugiro que leia o livro do Dr. Selye escrito para leigos, O Estresse da Vida. A meu ver, a coisa realmente importante provada pelo Dr. Selye se refere ao fato de nosso próprio corpo estar equipado para se manter saudável, curar-se de doenças e permanecer jovem ao lidar com o sucesso, com os fatores que promovem a velhice. Ele não apenas provou que o corpo é capaz de curar a si mesmo, mas também que, em última análise, é o único tipo de cura existente. Drogas, cirurgias e várias terapias funcionam em grande parte estimulando o mecanismo de defesa quando o corpo está fragilizado, ou mesmo o atenuando quando excessivo. A energia de adaptação é o elemento que supera a doença, cura a ferida ou vence outros estressores. Esse é o segredo da juventude? Esse elan vital, força vital ou energia de adaptação, chame como quiser, se manifesta de várias maneiras. A energia que cura uma ferida é a mesma que mantém todos os outros órgãos do corpo funcionando. Quando ela está no nível ideal, todos os órgãos funcionam melhor. Sentimos-nos bem, as feridas cicatrizam mais rápido. Somos mais resistentes a doenças, recuperamos-nos de qualquer tipo de estresse mais rapidamente. Nos sentimos e agimos como se fôssemos mais jovens e, de fato, biologicamente, somos mais jovens. Assim, é possível correlacionar as várias manifestações dessa força vital e supor que o que quer que funcione para disponibilizar mais dessa força vital para nós, o que for que nos permita um mais intenso influxo de força vital, tudo o que nos ajuda a utilizá-la melhor, nos ajuda em tudo. Portanto, é válida a conclusão de que qualquer terapia não específica que ajude na cicatrização mais rápida das feridas também pode nos fazer sentir mais jovens. Qualquer que seja a terapia não específica que nos ajude a superar as dores pode, por exemplo, melhorar nossa visão. E esse é precisamente o rumo promissor que a pesquisa médica está tomando agora. A ciência em busca do elixir da juventude. Na edição original desse livro, nesse capítulo, escrevi longamente sobre algumas pesquisas e milagres médicos promissores que afloravam na época de 1960. Acho que você julgaria interessante revisitar esses comentários à luz do que realmente acontece agora, passados tantos anos. Mas continua uma verdade irrefutável, independentemente das mudanças nas especificidades, que a busca pela inatingível fonte da juventude nunca termina. Hoje, as injeções de hormônio de crescimento humano estão na moda entre as celebridades de Hollywood, executivos ricos e atletas mais velhos, e muitas panaceias de venda livre que pretendem imitar os efeitos dessas injeções povoam as prateleiras de lojas de alimentos saudáveis e farmácias. Talvez você tenha lido ou usado suplementos nutricionais de ideia, adesivos de testosterona e assim por diante.
Dieta, exercício, suplementos fitoterápicos e nutricionais, bem como terapias medicamentosas, todos exercem alguma influência e, sem dúvida, muitas descobertas e avanços interessantes virão. É claro que tivemos importantes progressos médicos no prolongamento da vida, mas menos sucesso em relação à qualidade de vida. Intrigam-me mais o prolongamento e a melhoria da vida psicológica. Ao unir ambos, físico e psicológico, procurei outros fatores ou denominadores comuns que explicassem por que a cicatrização de cirurgia em alguns pacientes evoluía mais rápido do que em outros. O medicamento usado para esse fim funcionava melhor para algumas pessoas do que para outras. Isso por si só foi motivo de reflexão, pois os resultados obtidos em camundongo se mostraram praticamente uniformes. Em geral, ratos não se preocupam nem se frustram. No entanto, pode-se induzir frustração e estresse emocional imobilizando-os para os tornar incapazes de se movimentar. A imobilização frustra qualquer animal. Experimentos de laboratório mostram que, sob o estresse emocional da frustração, feridas mais insignificantes podem cicatrizar com mais rapidez. Mas qualquer lesão real piora e às vezes impossibilita a cura. Também se verificou que as glândulas suprarrenais reagem da mesma maneira ao estresse emocional e ao estresse de danos nos tecidos físicos. O Dr. Dave Wolkowski, autor de Immortality Edge, O Limite da Imortalidade, fornece uma perspectiva científica contemporânea sobre a fonte da juventude e os efeitos do fracasso e do sucesso no envelhecimento. É bastante provável que muitas pessoas que estão lendo psicocibernética hoje se beneficiem da biologia das células-tronco e das tecnologias de comprimento de telômeros nos próximos 5 a 10 anos. A biologia das células-tronco é o estudo das células regenerativas e de vida longa em nosso corpo. Voltando, Henrico. A biologia das células-tronco é o estudo das células regenerativas e de vida longa em nosso corpo. Quase todos os tipos de células do corpo podem ser recriados a partir de células-tronco, fundamentais e absolutamente necessárias para criar tecidos saudáveis. O telômero é uma estrutura localizada nas extremidades de cada cromossomo saudável. Este guardião do tempo da célula individual diminui à medida que envelhecemos. O processo de redução pode estar ligado a quase todas as doenças relacionadas ao envelhecimento, como problemas cardíacos, diabetes, câncer, artrite e Alzheimer. Parece que aumentar o comprimento dos telômeros, tanto em células normais como em células-tronco, acrescentará tempo à nossa expectativa de vida e promoverá uma longevidade saudável. Acredito que a verdadeira fonte da juventude existe em nosso projeto genético. Embora existam pesquisas científicas em andamento sobre essas questões, também existem informações sobre como o estilo de vida e o comportamento afetam a maneira como envelhecemos, além de evidências de que o funcionamento interno de nossas células e de nosso corpo é diretamente afetado por nossa saúde mental e pelo como nos cuidamos. Por exemplo, se não for gerenciado, o estresse pode envelhecer prematuramente as pessoas. As crianças que crescem em ambientes de muito estresse têm componentes celulares cujo comportamento é de 10 ou mais anos além de sua idade biológica. Seus telômeros são mais curtos que a média. Quando se medem substâncias químicas que identificam uma pessoa como estressada, encontram-se duas coisas que se correlacionam com o envelhecimento mais rápido: telômeros mais curtos e renovação acelerada de células-tronco para substituir tecidos e células danificadas por ocorrências estressantes. Muitos estudos mostraram que as pessoas mais ricas em geral vivem mais e têm mais relógios biológicos, telômeros, mais longos do que as que vivem na pobreza.
Quase a mesma coisa vale para os níveis de escolaridade. O ensino superior coincide com mais saúde e longevidade no longo prazo. Provavelmente não é por coincidência que as pessoas com mais escolaridade tendem também a ser mais bem-sucedidas. Uma atitude mental positiva vai acrescentar saúde e tempo à sua vida e melhorar as suas chances de sucesso? Sendo cientificamente correto, podemos dizer que ela pode não ser a fonte da juventude, mas é provável que ajude a mantê-lo vivo por tempo bastante para testemunhar tal descoberta e beneficiar-se dela. Para obter mais informações sobre o trabalho do Dr., visite o seu site drdavestbest.com. Como o mecanismo de fracasso nos afeta. Assim, podemos dizer que a frustração e o estresse emocional, os fatores que descrevemos anteriormente como mecanismo de fracasso, acrescentam insulto à ferida sempre que o corpo sofre um dano. Se este for muito leve, algum estresse emocional pode estimular a ativação do mecanismo de defesa, mas se o dano físico for mais sério, o estresse soma a ele e ele o agrava. Isso nos obriga a uma ponderação. Se o envelhecimento é causado pelo uso da nossa energia de adaptação, como a maioria dos especialistas na área parece pensar, então nos entregarmos aos componentes negativos do mecanismo de fracasso pode acelerar nosso processo de envelhecimento devido ao uso mais rápido dessa energia. Qual o segredo dos que se curam mais rápido? Entre meus pacientes humanos que não receberam soro, alguns reagiram tão bem à cirurgia quanto os que receberam. Diferenças de idade, dieta, pulsação, pressão, etc. simplesmente não explicavam o porquê. Havia, no entanto, uma característica facilmente identificável em todos os de rápida recuperação. Eram otimistas, alegres e, além da vontade da recuperação rápida, invariavelmente tinham algum motivo convincente ou necessidade de que isso acontecesse. Ansiavam por algo que extrapolasse o viver. Tenho que voltar ao trabalho. Tenho que sair daqui para cumprir meu objetivo. Em suma, sintetizavam as características e atitudes que descrevi como um mecanismo de sucesso. O pensamento provoca mudanças orgânicas e funcionais. Sabemos bem disso. As atitudes mentais podem influenciar os mecanismos de cura do corpo. Placebos ou pílulas de açúcar têm sido um mistério médico há muito tempo, na medida em que nelas inexiste qualquer tipo de medicamento que possa levar a uma cura. No entanto, quando se administram placebos a um grupo de controle para testar a eficácia de um novo medicamento, o grupo quase sempre mostra alguma melhora e muitas vezes em um nível que se iguala ao grupo que recebe o medicamento. Na verdade, os alunos que receberam placebos mostraram-se mais imunes contra resfriados do que o grupo que recebeu um novo remédio para isso. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Marinha Real Canadense testou um novo medicamento para enjoo. Um grupo recebeu a nova droga e o grupo 2 recebeu a pílula de açúcar. Nesses grupos, apenas 13% sofreram de enjoo, enquanto o mal acometeu 30% do grupo 3 que não recebeu nada. A sugestão nada explica. Aos pacientes que receberam placebos ou passam por uma terapia sugestiva contra verrugas, não se deve informar que o tratamento é falso. Eles acreditam que estão recebendo remédios que de fato promoverão a cura. Desprezar placebos considerando seus efeitos como apenas decorrentes de sugestões nada explica. Mais razoável é a conclusão de que, ao ingerir a pílula, desperta-se alguma expectativa de melhora, cria-se uma imagem-alvo de saúde na mente e o mecanismo criativo funciona por intermédio do mecanismo de cura do próprio corpo para atingir o objetivo. Às vezes, pensamos na velhice.
Podemos fazer algo muito parecido, só que ao contrário, quando, sem consciência disso, esperamos ficar velhos ao atingir uma certa idade. No Congresso Internacional de Gerontologia de 1951, em St. Louis, o Dr. Rafael Zinzenberg, de Cherokee, Iowa, afirmou que a ideia tradicional de que uma pessoa deve estar velha e inútil por volta dos 70 anos é responsável em grande parte por essas pessoas ficarem velhas nessa idade e que em um futuro mais esclarecido consideraremos 70 anos como meia-idade. Observamos que algumas pessoas entre 40 e 50 anos começam a parecer velhas e a agir como tal, enquanto outras continuam a parecer jovens. Um estudo recente descobriu que os velhos aos 45 se consideravam de meia-idade, achavam que o apogeu já tinha passado, enquanto os jovens aos 45 consideravam que ainda nem sequer haviam chegado lá. Podemos pensar em nós mesmos na velhice de no mínimo duas maneiras. Ao esperarmos estar velhos em uma determinada idade, muitas vezes inconscientemente criamos uma imagem de objetivo negativo a ser realizado pelo nosso mecanismo criativo. Ou, ao esperarmos a velhice com medo, podemos involuntariamente fazer o que é necessário para que ela aconteça, reduzir a atividade física e a mental. Quando evitamos quase toda atividade física mais vigorosa, nossas articulações perdem um tanto de flexibilidade. A falta de atividades físicas faz nossos capilares se contraírem e virtualmente desaparecerem, e o suprimento do sangue vital através dos nossos tecidos é drasticamente reduzido. Portanto, os exercícios físicos mais intensos são fundamentais para dilatar os capilares que alimentam todos os tecidos do corpo e remover os resíduos. O Dr. Seeley fez culturas de células dentro do corpo de um animal vivo, implantando-lhe um tubo oco. Por alguma razão biológica desconhecida, células novas e jovens se formaram no interior do tubo, as quais, sem cuidados, morreram passado um mês. No entanto, se o fluido no tubo fosse higienizado diariamente e os resíduos removidos, as células viviam indefinidamente, sempre jovens, sem envelhecimento nem morte. O Dr. Seeley sugere que talvez aí esteja o mecanismo do envelhecimento e que, se for o caso, a velhice pode ser adiada ao minimizarmos a taxa de produção de resíduos ou ajudarmos o sistema a se livrar deles. No corpo humano, os capilares são os canais pelos quais se removem os resíduos. Desse modo, está definitivamente estabelecido que a falta de exercícios e a inatividade literalmente secam os capilares. A atividade significa vida. Quando decidimos reduzir as atividades mentais e sociais, acabamos nos alienando. Ficamos estagnados, entediados e desistimos de nossas grandes expectativas. Não tenho dúvidas de que poderíamos pegar um homem saudável de 30 anos e, no prazo de 5 anos, os transformar em um velho, caso de alguma forma o convençamos de que está velho, de que toda atividade física é perigosa e de que a atividade mental de nada serve. Se o induzíssemos a ficar sentado em uma cadeira de balanço o dia todo, desistindo de todos os seus sonhos para o futuro, abrindo mão de todo o interesse por novas ideias e ainda se considerando acabado, sem valor, sem importância e improdutivo, tenho certeza de que, de forma experimental, criaríamos um velho. O Dr. John Schindler, em seu livro Como Viver 365 Dias por Ano, listou o que acreditava serem as necessidades básicas de todo ser humano. 1. Necessidade de amor. 2. Necessidade de segurança. 3. Necessidade de expressão criativa. 4. Necessidade de reconhecimento. 5. Necessidade de novas experiências. 6. Necessidade de autoestima. A essas 6 eu acrescentaria outra: necessidade de mais vida, de olhar para o amanhã com alegria e expectativa.
Olhe para o futuro e viva. Isso me leva a outra de minhas super convicções. Acredito que a própria vida é adaptativa. Não apenas um fim em si mesma, mas um meio para um fim. A vida é um dos meios com que fomos privilegiados para usar de várias maneiras a fim de conquistar objetivos importantes. Vemos esse princípio operando em todas as formas de vida, da ameba ao homem. O urso polar, por exemplo, precisa de uma camada grossa de pele para sobreviver em um ambiente gelado. Precisa de coloração protetora para caçar e se esconder dos inimigos. A força vital atua como um meio para esses fins e lhe fornece seu casaco de pele branco. Essas adaptações da vida para lidar com os problemas do meio ambiente são quase infinitas e enumerá-las seria em vão. Quero apenas apontar um princípio para chegar a uma conclusão. Se a vida se adapta de formas tão variadas para servir como um meio para um fim, não é razoável supor que, se nos colocamos no tipo de situação-alvo que exige mais vida, conseguiremos, de fato, mais vida? Se pensarmos no homem como um buscador de objetivos, podemos pensar na energia de adaptação ou força vital como o combustível que impulsiona em direção ao seu objetivo. Um automóvel guardado não precisa de gasolina. E um buscador de objetivos sem objetivos não precisa muito de força vital. Acredito que definimos essa necessidade olhando para o futuro com alegria e expectativa. Quando esperamos desfrutar o amanhã e, acima de tudo, quando temos algo importante para nós para fazer e um lugar aonde ir. Crie a necessidade de mais vida. A criatividade é com certeza uma das características da força vital e a essência dela é olhar para a frente em direção a um objetivo. Pessoas criativas precisam de mais força vital e as tabelas de expectativa de vida parecem confirmar que elas entenderam isso. Como grupo, os profissionais criativos, cientistas, pesquisadores, inventores, pintores, escritores, filósofos, não apenas vivem mais, mas permanecem produtivos por mais tempo do que os não criativos. Michelangelo fez algumas das melhores pinturas depois dos 80 anos. Goethe escreveu Fausto depois dos 80. Edison ainda estava inventando aos 80. Picasso dominou o mundo da arte aos 90 anos. Wright, aos 90, ainda era considerado o arquiteto mais criativo. Shaw continuava dramaturgo ativo aos 90. Graham Moses começou a pintar aos 79 e assim por diante. Por essa razão, digo aos meus pacientes que desenvolvam uma nostalgia pelo futuro em vez de pelo passado. Se quiserem permanecer produtivos e com vitalidade, desenvolva entusiasmo pela vida. Crie uma necessidade de mais vida e você a receberá. Já se perguntou por que tantos atores e atrizes conseguem aparentar menos idade e manter a aparência jovial aos 50 anos ou mais? Será porque necessitam parecer mais jovens? Estão interessados em manter sua aparência e simplesmente não desistem, como a maioria de nós faz quando chega à meia-idade? Envelhecemos não pela idade, mas por eventos e nossas reações emocionais a ele, disse o psicoterapeuta Dr. Arnold A. Schumacher em seu livro A Vontade de Viver. O fisiologista Hubner observou que as camponesas que trabalham como mão de obra barata em algumas partes do mundo tendem ao envelhecimento facial precoce, mas não perdem a força física e resistência. Esse é um bom exemplo de especialização em envelhecer. Podemos racionalizar que essas mulheres renunciaram ao seu papel competitivo como mulheres. Resignaram-se à vida da abelha operária, que não precisa de beleza facial, mas apenas de competência física. Hustickner também observou que a viuvez envelhece algumas mulheres, mas outras não.
Se a viúva acha que a sua vida chegou ao fim e não tem mais razão para viver, isso será demonstrado em sua aparência, cabelos grisalhos e corpo murchando. Outra, entretanto, apesar de até mais velha, floresce, seja entrando em um campo por um novo marido, seja embarcando em uma carreira dos negócios, ou até não fazendo mais do que ocupar-se com um interesse pelo qual talvez não tivesse tempo antes. Fé, coragem, interesse, otimismo e olhos no futuro nos trazem vida nova e mais vitalidade. Futilidade, pessimismo, frustração ou estagnação no passado não são apenas características da velhice, mas também contribuem para ela. Voltando, Henrico. Aposente-se do trabalho, mas nunca se aposente da vida. Muitos homens decaem rapidamente depois da aposentadoria. Sentem que sua vida ativa e reprodutiva acabou e o seu trabalho está feito. Nada esperam. Vivem entediados, inativos e muitas vezes sofrem perda de autoestima porque se sentem excluídos sem importância. Nesse processo, desenvolvem uma autoimagem de um parasita inútil, sem valor acabado, e muitos morrem no intervalo de 1 ano ou mais depois da aposentadoria. Na verdade, esses homens morrem porque se aposentaram da vida e vivem a sensação de inutilidade, de estarem acabados, de redução da autoestima, da coragem, da autoconfiança, o que a sociedade atual até incentiva. Precisamos saber que tais conceitos são ultrapassados e não científicos. Cerca de 50 anos atrás, os psicólogos pensavam que a capacidade mental do homem atingia o auge aos 25 anos e depois começava um processo de declínio gradual. Descobertas recentes mostram que um homem atinge o auge mental por volta dos 35 anos e o mantém até bem depois dos 70. Absurdos do tipo, não se pode ensinar truques novos a um cachorro velho, ainda persistem, apesar de demonstrado por numerosos pesquisadores que a capacidade de aprendizado é tão boa aos 70 quanto aos 17. Conceitos médicos obsoletos. Consertando, Henrico. Conceitos médicos obsoletos. Os fisiologistas costumam acreditar que, após os 40 anos, qualquer tipo de atividade física seria prejudicial ao homem. Nós, médicos, somos culpados tanto quanto qualquer um por alertar aos pacientes com mais de 40 anos que fossem com mais calma e desistissem do golfe e outras formas de atividade física. 20 anos atrás, um célebre escritor chegou a sugerir que qualquer homem com mais de 40 anos nunca deveria ficar de pé se pudesse sentar-se, nunca se sentar se pudesse deitar, e tudo para conservar força e energia. Fisiologistas e médicos, incluindo os principais cardiologistas do país, agora nos dizem que a atividade, mesmo a extenuante, não é apenas permitida, mas necessária para se manter saudável em qualquer idade. Nunca somos velhos demais para o exercício físico. Se ficamos muito doentes ou relativamente inativos por um longo tempo, a rapidez do esforço extenuante pode ter um efeito prejudicial e até mesmo nos levar à morte. Então, se você não está acostumado a esforços extenuantes, recomendo-lhe ter calma e aumentar aos poucos. O Dr. T.K. Cureton, pioneiro no recondicionamento físico de homens de 45 a 80 anos, sugeriu pelo menos 2 anos como um tempo razoável para gradualmente conquistarmos condicionamento físico para a prática de atividades mais vigorosas. Se você já passou dos 40, esqueça seu desempenho na juventude. Comece diariamente dando a volta no quarteirão. Aumente gradualmente a distância para 1 quilômetro, depois 2 e depois talvez 6 meses, 5. Em seguida, alterne entre corrida e caminhada. Primeiro corra 500 metros por dia, depois 1 quilômetro. Em seguida, acrescente flexões, agachamentos e talvez treinos com pesos moderados.
Usando um programa como esse, o Dr. Cureton conseguiu que homens decrépitos e fracos de 50, 60 e até 70 anos corressem 8 km por dia ao final de 2 anos e meio. Eles não apenas se sentiram melhor, mas os exames médicos mostraram uma melhora da função cardíaca e de outros órgãos vitais. Por que acredito em milagres? Enquanto confesso minhas super convicções, posso muito bem ser sincero e dizer que acredito em milagres. A ciência médica não tem a pretensão de saber por que os vários mecanismos corporais funcionam como funcionam. Sabemos um pouco sobre e alguma coisa sobre o que acontece, por exemplo, como os mecanismos funcionam quando o corpo cura um corte. Mas descrever não é explicar. Não importam os termos técnicos que se usem, continuo sem entender por que ou como o corte no dedo se cura sozinho. Não entendo o poder da força vital que opera os mecanismos de cura, nem como essa força é aplicada e nem mesmo o que faz a funcionar. Não entendo a inteligência que criou os mecanismos ou mesmo como alguma inteligência dirigente os opera. O Dr. Alexis Carrel, escrevendo suas observações pessoais de curas instantâneas em Lourdes, disse que a única explicação médica que conseguia formular se referia ao fato de que os próprios processos naturais de cura do corpo, que normalmente agem durante um período de tempo para promover a cura, foram de alguma forma acelerados sob a influência de uma fé intensa. Se milagres, como diz o Dr. Carrel, acontecem pela aceleração ou intensificação de processos e poderes naturais inerentes do corpo, então testemunho um pequeno milagre toda vez que vejo um ferimento cirúrgico cicatrizar em virtude do crescimento de novos tecidos. A meu ver, se isso requer 2 minutos, 2 semanas ou 2 meses, pouco importa. Ainda estou testemunhando a ação de algum poder que não entendo. Ciência médica, fé e vida vêm da mesma fonte. Dubois, célebre cirurgião francês, tinha um grande cartaz em sua sala de cirurgia. O cirurgião fecha a ferida, Deus a cura. Vale o mesmo princípio para qualquer tipo de medicamento, de antibióticos a pastilhas para tosse. No entanto, não consigo entender como uma pessoa racional consegue renunciar à ajuda médica porque acredita na incoerência entre ciência e fé. Acredito que a habilidade e as descobertas médicas são propícias. Corrigindo, Henrico. Acredito que a habilidade e as descobertas médicas são propiciadas pela mesma inteligência, a mesma força vital que opera por meio da cura pela fé. E por essa razão, não vejo nenhum conflito possível entre a ciência médica e a religião. As curas, médica ou pela fé, derivam da mesma fonte e devem trabalhar juntas. Nenhum pai que visse o filho atacado por um cachorro raivoso ficaria de braços cruzados e diria: não devo fazer nada porque me cabe provar minha fé. Ele não recusaria a ajuda de um vizinho que trouxesse um porrete ou uma arma. No entanto, se reduzimos trilhões de vezes o tamanho do animal raivoso e o chamamos de bactéria ou vírus, o mesmo pai pode recusar a ajuda do vizinho médico que traz uma ferramenta em forma de cápsula, bisturi ou mesmo uma seringa. Não coloque limitações à vida. E aí chego ao meu pensamento de despedida. Na Bíblia nos é dito que, quando o profeta estava no deserto e com fome, Deus baixou um lençol do céu repleto de comida. Só que para o profeta não se parecia muito com comida boa. Era impura e aparentava todo tipo de coisas rastejantes.
Então Deus o repreendeu, admoestando-o a não chamar de impuro aquilo que ele havia oferecido. Alguns médicos e cientistas hoje torcem o nariz para qualquer traço de fé ou religião. Alguns religiosos têm a mesma atitude de suspeita e repulsa aos que quer que seja científico. O verdadeiro subjetivo. Voltando, Henrico. O verdadeiro objetivo de todos, como eu disse no início, é ter mais vida, viver mais. Seja qual for a nossa definição de felicidade, só a vivenciaremos à medida que vivenciarmos mais vida. E isso significa, entre outras coisas, mais conquista, realização de objetivos que valem a pena, mais amor experienciado e dado, mais saúde e prazer, mais felicidade para nós e para os outros. Acredito que há uma vida, uma fonte última, mas que está... Voltando, Henrico. Acredito que há uma vida, uma fonte última, mas que essa tem muitos canais de expressão e manifestação. Para mais vida na vida, não devemos limitar os caminhos pelos quais a vida pode vir até nós. Devemos aceitá-la, seja na forma de ciência, religião, psicologia ou qualquer outra. Outro canal importante são as outras pessoas. Não recusemos a ajuda, a felicidade e a alegria que outros podem nos trazer ou que podemos oferecer a eles. Não sejamos orgulhosos demais para aceitar ajuda alheia, nem insensíveis demais para não oferecê-la. Não digamos impuros só porque a forma do presente não coincide com os nossos preconceitos ou com nossas ideias presunçosas. A melhor autoimagem de todas. Por fim, não limitemos nossa aceitação da vida por nossos próprios sentimentos de indignidade. Deus nos ofereceu o perdão, a paz de espírito e a felicidade decorrentes da autoaceitação. É um insulto ao nosso Criador darmos as costas a essas dádivas ou dizermos que sua criação, o homem, é tão impura que não é digna, importante ou capaz. A autoimagem mais adequada e realista é conceber-nos como feitos à imagem de Deus. Você não pode acreditar na imagem de Deus profunda e sinceramente com plena convicção e não receber uma nova fonte de força e poder, diz o Dr. Frank G. Slaughter. As ideias e os exercícios deste livro ajudaram muitos de meus pacientes a conquistarem mais tempo de vida e mais vida no tempo. É minha esperança e minha convicção que farão o mesmo por você. Fim do capítulo 15.